Então é contigo, Jé. Se apresenta, pode ficar à vontade. A turma é de ingressantes da LICA de 2020 primeiro, né? Como chegaram aqui em março. Agora a gente só vai ter essa conversa com vocês. Vocês dois, eu tenho. Foi uma escolha mais para que vocês apresentassem principalmente esse aspecto da pesquisa na atuação de vocês. Né? O Jair, como já é da pesquisa, o Tomás, que está recém-formado também. Ok. Vocês estão vendo? Sim. Eu acho que o Tassi ou caiu. Você está vendo, Tassi? Estou te vendo, sim. Estou vendo a apresentação também. Pode ficar à vontade agora, já. Então tá, só vou ampliar um pouquinho aqui. Bom, acho que nem precisa. Vocês estão vendo bem aí? Tá tranquilo. Então, bom dia a todos. Eu agradeço aí o convite, especialmente do professor Tassi e da coordenação do curso, de uma forma geral, para participar do evento. É sempre muito bom voltar a casa, embora eu esteja bastante próximo. Eu trabalho na Embrapa Agrobiologia, fica em frente, literalmente em frente à Rural, né? Muito próximo do Instituto de Educação, mas por mais que estejamos próximos, a gente acaba ficando um pouco isolado, até por conta da atuação profissional ser um pouco diferenciada. Então é sempre um prazer, agradeço e estou muito aberto e disponível, de fato, para responder perguntas. Eu preparei algumas lâminas, eu fiquei pensando ontem, de fato, o que seria importante falar para alunos que estão ingressando na graduação. Não me considero tão velho, nem sou tão velho assim, estou na faixa dos 40 e pouco, apesar de muitos cabelos brancos, tá? Mas a gente acaba, até por eu ter filho que estão entrando na adolescência agora, pensando um pouquinho o que eu falaria também para os meus filhos, de certa forma. Então, a gente tem, ao longo da vida, vai passando por muitas experiências e é importante compartilhar. E muitas vezes é importante, como a gente faz com os nossos filhos, e eu recomendo, salutar, ouvir o que eles têm para perguntar, né? Mais do que a gente impor respostas ou mesmo induzir eles a fazer perguntas. Tem alguns slides, muito poucos, provocativos, do mundo como eu percebo agora, né, como ele está sendo percebido agora, e a gente abre e fica totalmente à disposição para questionamentos, ok? Se tiver algum problema, precisar interferir, fique à vontade, gente. Peraí. Bom, eu efetivamente não atuo, eu diria, diretamente com o magistério, apesar de ser professor colaborador de curso de pós-graduação em agronomia na Rural, né? Então, eu sou professor, oriento alunos de mestrado, doutorado, tenho alunos de iniciação científica, mas a minha carreira efetivamente não é magistério. Então, a gente acaba se afastando um pouco digamos assim, da teoria da educação ao longo do tempo. Então, muitas vezes a gente pode cometer até equívocos na própria fala por conta disso, né? Então a gente acaba se deslocando um pouco de todas aquelas teorias que são muito importantes, a gente vai ver um pouco mais à frente. Eu efetivamente atuo como pesquisador, né? Sou um pesquisador científico na área de microbiologia do solo. Eu formei na LICA em 98 para 99, né? Eu, efetivamente o ano deveria ter sido 98, mas com o ar velho no período, formamos no meio de 99. Em seguida eu fiz mestrado, doutorado também na Rural, na área de agronomia, aí já busquei a minha especialização. E quando estava finalizando o mestrado eu passei no concurso, aí depois fui fazendo doutorado e em paralelo, né? E aí fui chamado para o concurso em 2003 e trabalho desde então na Embrapa, desde desse período. Não o tempo todo aqui na Embrapa Agrobiologia, em frente à Rural, mas estou na Embrapa desde 2003. Depois também, mais recentemente, eu fiz um pós-doutorado fora.
né? Então, eu acabei me especializando muito na área científica. Aqui é um ponto importante de destacar que a gente fala que é questão de vivência mesmo, né? As coisas vão acontecendo na vida e eu digo que é questão de aproveitar oportunidades, né? Certamente hoje as oportunidades são maiores, os desafios também maiores, mas também muito mais oportunidades. E na nossa época, a época minha, do Tarci, eram mais escassas as oportunidades da gente conseguir chegar e fazer uma graduação, um mestrado, doutorado. Então era uma questão de aproveitar oportunidades. Eu ingressei na LICA, né, fiz o vestibular, na época era o vestibular, e aí comecei fazendo estágio na área da educação, até mesmo juntamente com o Tarci, mas a oportunidade que me surgiu, eu gostava muito de trabalhar com fruticultura, né, inclusive fiz estágio também na Rural nessa área de fruticultura, mas a oportunidade que surgiu à época foi trabalhar com microbiologia. E ao surgir essa oportunidade, especialmente porque havia uma bolsa de iniciação científica com valor considerável à época, né? E eu praticamente não tive escolha, era aquela oportunidade que eu tinha. E acabei me encantando pela área, né? E estou até hoje, né? Mais de 20 anos depois. Então, enfim, uma questão de aproveitar oportunidades muitas vezes. Bom, o que eu tenho assim, para falar para vocês, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, outros talvez não. A gente está vivendo um momento, né, na sociedade mundial, de uma forma geral, que pode ser resumido por essa palavra que está na vertical aqui, chamado de VUCA, o famoso mundo VUCA. Né? Então, muitos falam até mundo VICA, por conta aqui de falar incerteza, né, traduzindo ao português. Mas o que essas 4 letras efetivamente se traduzem? Um pouco que a gente está com a miscelânea de português com inglês e tudo mais. Mas eu acho que VUCA, apesar de não fazer muito sentido na língua inglesa, para nós ela acaba tendo algum sentido, especialmente pensando na palavra muvuca, né? Aquela confusão. Né? Então, isso é muito retratado hoje, inclusive vocês podem buscar na internet. Aliás, as minhas lâminas eu basicamente peguei, fui copiando imagens da internet, faço aqui já essa informação e estão disponíveis, vocês podem procurar isso associado com publicações, livros, que tentam, nesse momento, explicar como a sociedade está vivendo, tanto mais do lado psicológico, como do lado mais técnico, mais administrativo, de gestão propriamente das carreiras, gestão da vida individual propriamente, né? Inclusive hoje nós temos os famosos coachings, até mesmo para o nosso dia a dia, né? Então, estamos realmente vivendo um mundo VUCA, que significa que é um mundo que ele tem uma volatilidade muito grande. A gente vê coisas pela manhã que faz totalmente sentido e talvez à tarde não faça mais sentido. Às vezes à noite, quando a gente está com a cabeça um pouco mais pesada do dia a dia, a gente está focado em algo que parece fazer totalmente sentido. Quando a gente acorda de manhã e começa a pensar, cara, será que eu pensei nisso mesmo? Então é algo muito volátil. E essa volatilidade, ela está junto com as incertezas, né? Com essas angústias que a gente tem. Com a incerteza de como vai ser o próximo mês, né? Eu não estou nem falando de carreira, não. Estou falando de vida pessoal. Então, isso, logicamente, tem seus graus de dificuldade maiores ou menores, dependendo da nossa estabilidade econômico-financeira, até mesmo social. Mas é um fato, né? A gente tem muitas incertezas, muito mais do que certezas. Antigamente a gente tinha algumas prioridades na vida, algumas certezas, era buscar dinheiro para sobrevivência, né? Então era extremamente focado o que a gente precisava fazer. Hoje não. A geração mais nova, existe toda uma teoria, né, com
um conhecimento, sendo uma ciência que estuda as diferentes gerações. Gerações, no momento, não se preocupa, por exemplo, com estabilidade de emprego, em empregos, né? Coisa que, para a geração que eu, mesmo a geração que eu ingressei no trabalho, e de outros colegas também um pouco mais velhos, é impensável você ficar pensando numa volatilidade de um emprego, né? A gente quer ter certeza de que o mês que vem tinha sempre um salário, né? Hoje em dia a geração mais nova não se preocupa muito com isso. Associa-se a isso a complexidade, né, que se põe no mundo. O mundo está extremamente complexo. A gente não consegue mais entender como o mundo funciona. E um professor acaba ficando vendido em muitas situações. Eu posso estar dando uma aula e tentar simplificar até para a compreensão dos alunos, e no mesmo momento o aluno pode estar buscando um arsenal de informações para me desdizer, né? Para me contrariar com o professor. Então, o mundo é muito mais complexo do que a gente consegue, com a nossa pequena mente, torná-lo simples para entender o todo, né? E sem falar que é ambíguo, né? Então, complexidade, ambiguidade é muito geral, é muito diferente. Eu tenho meu ponto de vista, outro tem outro, e isso muda, né, essa ambiguidade, isso se torna cada vez mais difícil da gente entender o todo. A gente volta um pouquinho depois, nesse mesmo slide, para a gente ver o outro lado, mas por enquanto vamos ficar só nesse lado volátil, incerto, complexo e ambíguo. Bom, isso tudo, não só para mim, mas eu tenho esse sentimento sempre de urgência. E acredito que muitos de vocês também. Tudo é urgente. E esse ano, então, com essa pandemia, impressionante. As coisas não podem mais acontecer à tarde. Elas têm que acontecer de manhã. Tudo é extremamente urgente, né? Isso, inclusive, afeta muito a nossa própria forma de pensar. Nós não conseguimos parar para pensar as coisas. A gente age muito mais por impulso do que de uma forma consciente, com a razão. E isso a gente pode colocar tanto do nosso lado pessoal, como também do lado profissional. A nossa profissão está atropelada. Eu falo isso na minha profissão mesmo, que a gente atua como pesquisador. As demandas são extremamente urgentes, cada vez mais urgentes, a gente não consegue parar para pensar. A gente não consegue sedimentar efetivamente um conhecimento, criar um conhecimento. A gente vive baseado em informações. E isso é tanto para o pessoal como o profissional. E vocês estão, né, alunos que estão entrando agora, certamente vivem muito, né, sofrerão muito mais e com essa urgência do que nós vivemos. Então, isso é preciso ficar na nossa cabeça também, que tudo é urgente. Como lidar com isso? Eu também busquei, assim, algo que eu percebo que é essa chuva de informações que a gente tem. Fiquei rindo comigo mesmo, que até tem um termo que está sendo, até coloquei o nome da pessoa que fala esse termo, que está na internet, tem até um LinkedIn para ele, que é o Felipe Soares, que ele fala na infobesidade, ou seja, o excesso de informações. E aí eu passei, já tinha isso na cabeça para falar para vocês, e comecei a refletir até mesmo o que a gente tem passado esse ano, até mesmo com os meus filhos. Essa quantidade de informações que a gente tem a todo momento, a todo instante, e-mail, internet, WhatsApp, 50% do que a gente recebe como fake news, o feed de notícias do nosso smartphone que nos deixa maluco, porque a gente acaba ficando viciado, e aí você começa a procurar alguma notícia, e aí você começa a receber de volta automaticamente, como favor, mesmo que a gente não tenha favoritado, a gente recebe milhões de mensagens sobre aquilo, a gente acaba... Ou seja, a gente fica infobeso de tanta informação. O que é importante, o que não é importante.
os nossos filtros cerebrais, eles não estão dando conta de realmente filtrar o que a gente precisa para crescer como pessoa, para crescer como profissional. Eu me sinto, de certa forma, até um privilegiado de ter passado um pouquinho dessa fase tão crítica, de formação, principalmente, e ter conseguido arrumar uma profissão, ter arrumado o meu espaço, o meu nicho. Porque a geração atual, com certeza, tem uma dificuldade muito grande de ter esse filtro, de ter essa seleção do que é essas informações. E muitas dessas informações, elas efetivamente não são parte de um conhecimento. A gente precisa, dentro da teoria científica, a gente tem as observações que geram efetivamente informações, que essas informações sedimentadas e validadas cientificamente, elas viram conhecimento. Só que estamos muito no campo das informações, e muitas delas não são efetivamente conhecimento. Então é muito difícil a gente conseguir discernir o que é importante e o que não é importante. Falando um pouco de formação, de formação propriamente profissional e o buscar a formação, eu diria assim. Hoje, e também isso tem teorias bastante estabelecidas já, e muitos livros publicados sobre isso, artigos, vocês podem buscar isso na internet, tem muita informação sobre esse tema. Que é basicamente, para o português, a gente poderia traduzir como habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Então, os soft skills que aqui está apresentado, que vocês podem ver, seriam as habilidades comportamentais, né? E os hard skills seriam as habilidades técnicas, que a gente vai aprimorando como profissional, né? Na prática, as habilidades técnicas é o que a gente traduz num currículo, por exemplo, e as habilidades comportamentais é o que a gente vai desenvolvendo, que marca, o que é a marca da nossa profissão, da nossa personalidade propriamente dita. No passado, o que de fato importava para a sociedade de uma forma geral era a formação técnica. Até porque as informações, os conhecimentos eram limitados a pouco. Então a gente tinha dificuldade de conseguir obter informações. Veja que hoje a gente discute até o papel das bibliotecas físicas. Olha a situação que chegamos. Será que é necessário ter uma biblioteca física ou ela se torna virtual? Porque na ponta dos dedos, literalmente, através do smartphone, a gente tem acesso a praticamente todas as bibliotecas do mundo. Inclusive, recentemente, a Biblioteca do Fundão abriu boa parte do acervo, com mais de 8.000 livros. Totalmente digitalizados e disponíveis. Então, a formação técnica, formação técnica, né, ou as habilidades técnicas, elas acabam deixando um pequeno espaço para a gente desenvolver o lado mais comportamental, né, o tal dos soft skills. Que isso, muitas das vezes, não é ensinado em faculdade, não. Eu sempre usava muito essa expressão, e muito pouco tempo atrás, falar que as experiências que eu fui acumulando ao longo da vida, elas são tão importantes quanto a parte técnica que eu fui acumulando. E outras pessoas também falam isso não é propriedade minha, não. E aí agora vendo, né, esse lado a lado, né, das habilidades comportamentais e técnicas, a gente percebe mesmo, de fato, que as experiências a gente pode falar que são as nossas habilidades comportamentais, e o lado técnico, né, que é o profissional do dia a dia, são as habilidades técnicas propriamente. E é importante vocês observarem aqui, né, essa imagem também que vocês encontram na internet de várias formas diferentes, de que o tal dos soft skills, as habilidades nossas comportamentais, que não aquelas técnicas, elas tomaram uma dimensão muito grande nos últimos anos, nas 2 últimas décadas, eu diria assim, e que chega a se sobrepor até mesmo aos desafios, às habilidades técnicas. Se no passado as habilidades técnicas eram obrigatoriamente passadas de forma acadêmica,
hoje em dia, elas podem ser aprendidas no dia a dia, né? Porque nós temos essa quantidade de informações muito acessíveis. Aprimoramento, cursos, a gente pode buscar habilidade técnica muito mais fácil. E já se reconhece que é muito mais fácil ensinar uma habilidade técnica, né, como construir uma casa, né, por exemplo, do que se ensinar o aluno a pensar se de fato a casa é necessária, né, que é uma habilidade mais comportamental. A mensagem aqui para vocês é o seguinte: vocês precisam buscar formação técnica, mas valorizem muito o lado pessoal, valorizem muito as habilidades comportamentais que vocês aprendem no dia a dia, né? Fazer cursos extras, trabalhar como voluntário, fazer estágios, fugindo um pouco da área técnica propriamente dita. E até faço um elogio importante. Eu acho que, para mim eu tenho certeza que a licenciatura em ciências agrícolas que eu fiz, e depois acabei enveredando muito mais para a área técnica, ela foi muito importante para me ajudar a desenvolver esse lado de habilidades comportamentais. Não que tenha me ensinado propriamente as habilidades comportamentais, mas me dar esse estalo para criar essas habilidades comportamentais. E que foram importantes para a minha vida. Para a minha vida profissional, inclusive. Ok? Esse é um tema bastante importante e recomendo vocês buscarem aí, quem sabe, o próprio curso possa organizar, o curso que fala licenciatura possa organizar treinamentos, conscientizações nesses pontos que são muito válidos. Existem muitos profissionais e teóricos atuando em cima disso, que é bastante importante para vocês que estão iniciando. Dessa forma, um profissional, o que se espera dos profissionais do futuro, e eu, na minha mente, eu imagino que talvez em uma década, ou no máximo 2, a formação acadêmica ela vai precisar passar por uma transformação muito grande, e aquele carimbo de eu sou licenciado, eu sou engenheiro, eu sou agrônomo, eu sou veterinário, ele passa a ter uma importância cada vez menor. Então, talvez a gente vá para um profissional, de fato, mais multidisciplinar. As grandes corporações hoje, elas não procuram mais efetivamente só pelo tipo de formação acadêmica que ele tem, né? Ele procura uma pessoa que tenha, de fato, várias habilidades. Por exemplo, que tenha capacidade multidisciplinar, que tenha habilidade criativa, que seja uma pessoa criativa, que seja uma pessoa flexível. O saber idiomas, né? A gente foi importante na época da faculdade, a vida toda, mas para vocês é fundamental. Tem que saber o segundo idioma, tem que saber inglês. Não adianta a gente, muitas vezes, reclamar, tem que aprender inglês, por que eles não aprendem português? Não adianta. Tem que saber, no mínimo, tem que saber, além do português, saber língua inglesa. Isso é fundamental para qualquer coisa, né? Aprender sobre informática, sobre tecnologia de inovação. Obviamente, vocês, né, muito jovens, vêm já da geração chamada digital. Vocês já nasceram e o pai e a mãe de vocês provavelmente conseguiu tirar uma foto, talvez ainda não com o celular, mas com uma câmera digital. Então, vocês já está embutido saber usar um telefone, já está embutido saber usar um computador, mas pode ser além. Eu vejo que daqui a muito pouco tempo todo mundo vai precisar saber minimamente de programação, fazer um aplicativo. Essas coisas são importantes, mesmo que a gente não precise efetivamente utilizar. Um professor ele vai ser demandado muito para saber isso no futuro. Um profissional no futuro ele precisa ser um colaborador. Ele precisa ter habilidade de chamar outras pessoas para si. Ele precisa ter humildade de entender que ele precisa colaborar e ter outras pessoas na equipe dele. E a gente vê isso na pesquisa cada dia mais. A gente não consegue mais ser a pessoa, ser o cara naquela área, não. Precisa ser uma pessoa colaborativa, que consiga agregar. Mas, mesmo sendo um colaborador, não pode se perder o senso crítico.
Você precisa, de fato, ter a criticidade. Você precisa ter suas próprias convicções e defendê-las, mesmo sendo uma pessoa colaborativa. Isso é importante. É importante porque você pode ter boas ideias. E se você não é uma pessoa que tem um senso crítico, essas boas ideias você pode... não, eu não vou colocar isso aqui não, porque eu sou tímido, eu tenho medo. Não, precisa ser uma pessoa que tenha pulso também, que tenha esse senso crítico, que consiga enxergar e falar, não, a minha ideia tem valor, eu preciso colocar ela para frente. E um outro termo que está extremamente na moda agora é a tal da empatia. A empatia é aquela capacidade que a gente tem de se colocar no local do outro, né? Se colocar na visão do outro, sair do que a gente está enxergando e enxergar como o outro enxerga. Isso também é um outro ponto na formação que compreende uma habilidade comportamental fantástica. E as empresas veem muito isso, né? Os próprios concursos para professores também, por exemplo, enxergam isso. Então é preciso saber ser humilde e de fato ouvir e se colocar, né, no lado da outra pessoa que é um colaborador nosso, né, que já falamos mais acima. Bom, por último, fica inclusive como uma provocação também para o curso, né, para a formação de vocês ao longo do tempo, é discutir inovação na educação. Né? O tema inovação ele se tornou, inclusive, lei nos últimos anos no Brasil, está sendo buscado uma fomentação de uma forma ou de outra, mas eu vejo muito pouco o tema inovação efetivamente sendo discutido na formação acadêmica. Eu digo isso porque a gente recebe alunos, né, para estágio, recebe alunos de mestrado e doutorado, e eles nem sequer ouviram esse tema. Então, esse tema é importante. Por que ele é importante? Porque o que é inovação? Inovação, de fato, é você pegar um conhecimento, pegar um produto, pegar uma tecnologia e botar um valor para a sociedade. Então, fazer com que o profissional se forme tendo, de fato, essa visão é fantástico. Obviamente, nós, como professores, formação de professores, né, formados como professores, temos, de certa forma, um privilégio, porque a gente trabalha com inovação dentro da sala de aula, procura trabalhar com essa inovação, fazendo com que o aluno se forme para prestar um serviço à sociedade. Mas eu falo no sentido de como que a gente pode estar preparado no futuro formar pessoas que sejam capazes de ser mais inventivos, mais inovadores, né? O mundo caminha para isso, né? A gente precisa enxergar isso. Muitas vezes foge um pouco da nossa, até mesmo, eu diria, da nossa ideologia, porque a gente fica muito atrelado, pensando que está muito atrelado ao capital, mas eu acho que a gente precisa se dar o capricho, né? Se dar o direito de pensar. Vejam vocês que, eu diria que as três principais empresas do mundo hoje, se a gente pode pegar o Google, o grupo todo do Facebook e a Amazon, né? Não existiam essas três, né, que são as principais hoje. Acredito que em termos de valor global aplicado em bolsa de valores, talvez represente algo em torno de 20%, 25%, é muita coisa. Essas três empresas não existiam até 20 e poucos anos atrás. O Google surgiu quando eu já estava fazendo mestrado. A Amazon também, no mesmo tempo. Então, o Facebook é muito mais jovem. Então, é importante até você buscar. Existem teorias que foram criadas em cima de como essas empresas criaram. E se vocês buscarem, apesar de elas serem hoje um grande símbolo do capitalismo, mas é um capitalismo efetivamente moderno, um capitalismo que reconhece-se, que dá uma liberdade muito maior aos profissionais que lá atuam do que as empresas tradicionais. E até a pandemia que estão vivendo acabou forçando a gente buscar muito daqueles conceitos que foram desenvolvidos a partir de experiências que, por exemplo, o Google teve, né?
a forma de atuar do Google. Então, isso é algo importante. Eu acho que existem conhecimentos, existem virtudes, existem fatos que deram certo, que a gente pode ir incorporando na nossa formação, especialmente do lado do soft skill, né, do nosso lado comportamental. Ok? Deixa só eu voltar lá para o slide da VUCA. E para finalizar, eu gostaria também de colocar um pouco do que eu acredito que é importante ser observado para a formação, tanto para quem forma os alunos, como para quem está sendo formado, né? O lado das soluções pensando no mundo VUCA, né? Então, primeiro, se a gente tem um mundo volátil, vamos tentar estabelecer uma visão. O que eu gostaria de ser como um profissional? Como eu me enxergo sendo um profissional? Né? Então, vamos pensar em 4, 5 anos para frente. Como eu me enxergo como um profissional? Será que eu me enxergo como um professor em sala de aula? Será que eu gostaria de enveredar para o lado da pesquisa? Né? Então, isso é uma coisa importante. Se eu enxergo, né, a partir da minha visão, como que é esse entendimento, né, esse tanto de incertezas que tem, o que de fato é importante? Bom, eu quero ser professor, é a minha decisão, então, o que é importante para a minha formação como um professor? Vocês, como futuros profissionais que vão atuar com formação de alunos voltados às ciências agrárias. Como que eu me enxergo dentro de uma sala de aula, ensinando, por exemplo, para filhos de produtores, muitas vezes, que foge muito da realidade dos profissionais que ingressam hoje no curso, na LICA. Né? Mudou muito hoje, a maioria são pessoas do Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu me enxergo atuando sei lá, no Acre, no interior do Acre, para um filho de um produtor, eu me enxergo? Sim, eu me enxergo, mas aí o que eu preciso para chegar até lá? Isso vai dar clareza também, isso vai dar uma clareza até para a gente buscar na nossa formação. Ou então eu falei, cara, olha, a minha realidade, e eu falo isso ouvindo muitas vezes alunos, eu ouvia isso muito de colegas que eram aqui do Rio de Janeiro, falando, olha, eu não quero sair do Rio de Janeiro, estou aqui, eu gosto de ser professor, eu não quero sair do Rio de Janeiro. Então, eu preciso ter essa clareza. Eu falo isso hoje por experiência, tenho morado, estava até tentando contar um dia desses, acho que mudei 15 vezes de lugar, de casa, né, em várias cidades. E eu sugiro, para mim, eu acho que foi um grande ganho, vai viver o mundo. Vocês que são efetivamente do Rio de Janeiro, busquem outras coisas, busquem conhecer o Brasil efetivamente, trabalhar fora. Eu trabalhei quase 8 anos em Roraima, lá perto da Venezuela, em Boa Vista. Foi uma experiência fantástica, mudou a minha vida como efetivamente um profissional, como forma de enxergar efetivamente a minha profissão. E é uma sugestão que eu faço a vocês, né? Ter essa clareza, não ter medo de buscar. Né? E para ter isso, precisa, né, para fugir dessa ambiguidade, precisa ter agilidade. Né? Hoje, inclusive, existe uma forma, teorias também de se desenvolver a profissão, sendo ágil. Projetos antigos, a forma de desenvolver projetos mudou muito. Hoje em dia, a gente vai construindo à medida que as coisas vão acontecendo. Então, essa agilidade não se prenda. Né? Se, por exemplo, o primeiro ano eu fiz, não me identifiquei com o curso, eu gostaria de mudar para outra área dentro da graduação, busque. Ou eu estou pensando muito em ser professor, mas aí quando fui fazer a primeira disciplina de didática, cara, eu senti que eu não tenho habilidade, não é para isso. Mas eu gosto de pesquisa, eu gosto de pesquisar, gosto de entender os fenômenos naturais. Muda, seja ágil, busque outra formação. Tenha essa capacidade de buscar uma mudança antes de ser frustrado. Tá bom? Bom, em suma, caro amigo Tarci, eram essas as palavras, eu fico disponível para pergunta. Não sei se é muita viagem, mas é um pouco do sentimento
que a gente vai acumulando ao longo dos anos aí. Maravilha. Jeff, tá me ouvindo? Estou perfeitamente. Inclusive, já que você já provocou aqui esse mundo VUCA, de repente já existe um mundo VUCA que já tem o significado para o M e significado para o seria o primeiro U. Né? Aí acho que é só para completar, botei aqui a palavra Não estou te ouvindo, Tarci, está picotando aí. no chat, você pode dar uma olhada lá. Vou dar uma olhada. Meus gatos. Agora eu vou chamar o Tomás. A garotada geralmente acaba colocando alguma coisa no chat aqui. Eu vou dar uma olhadinha. Para você, pedindo alguma coisa, alguma pergunta, pedindo contatos. Mas vou passar a palavra agora ao Tomás para que a gente Beleza. tenha agilidade. Aí, se tiver alguma pergunta, pode botar isso aí. Você mudar o apresentador, tá? Vou fechar aqui minha câmera, você precisa mudar o apresentador. Mas você vai apresentar algum trabalho, algum slide ou só vai falar? Sim. Eu trouxe algumas fotos aí para fazer uma linha do tempo aí da vida ruralina, da Lica e como que isso contribuiu, né, para meu trabalho em pesquisa, em educação, enfim. Como que faz a projeção, Tarcísio? Eu te coloquei como apresentador. Aí você vai dar esse sinal de maisinho aqui, numa bolinha azul aqui à esquerda, perto do bate-papo. Sim. Esse sinal de mais na bola azul aqui do lado. Carregar a apresentação. Aí você compartilha por aí, você carrega o seu arquivo. Eu tenho que carregar o arquivo aqui. E ali já bota para apresentar. Peraí, tem que ser PDF? Não necessariamente, pode ser, às vezes tem outros que botam outras coisas também. Tá, só um minutinho, tá? Eu já fiz com PowerPoint. Tá, deixa eu só salvar aqui, porque eu tava no PowerPoint. Eu achei que eu ia projetar minha tela. Só um minuto. Deixa eu ver. Eu pus aqui, eu joguei aqui, carregar arquivo, é isso? Aí você vê se ele te dá compartilhar a tela. É por aí mesmo. E aí já... Vamos ver, carregando. Tá carregando. Muito legal essa palestra do Jerry, essa coisa do mundo VUCA, realmente... não, tá muito em alta isso. Muito legal ele trazer esse debate. Um minuto, 100%, vamos ver. O outro palestrante teve uma emergência, Tarci, foi isso? Foi o Márcio lá de Séries. Ele amanheceu com uma dor de ouvido, aí correu atrás para ver, porque ela estava doendo muito. Só ele entrou em contato agora cedo. Entendi. Então, Tomás, tá dando pra agora ver? é contigo. Tá dando para ver, sim. Você quer abrir mais, você que sabe. Não, eu não sei. Tela cheia. Não, tá bom aqui. Tá bom, né? Então, agora é contigo. Bom, primeiramente, bom dia a todas e a todos. Primeiro agradecer aí ao Tarci pelo convite. Para mim é um grande prazer poder estar falando aqui para a turma da Lica, poder falar aqui, conversar, matar um pouquinho de saudade do meu grande mestre Tarci Parajara.
e fico muito feliz de compartilhar esse espaço com o Jerry também. Foram colocações assim que eu acho que são fundamentais para quem está ingressando na graduação. E eu vou trazer um ponto de vista diferente, mas muito parecido, e trazer algumas observações que eu acho muito, muito relevantes assim, para quem está ingressando na universidade agora. E o Tarci sabe que minha trajetória na Rural foi uma trajetória bastante multidiversa. Eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Tarci acompanhou bastante isso. E então eu queria trazer um pouco o que eu aprendi, o que eu vivi na minha trajetória na LIC, na vida ruralina, e como isso contribuiu para eu chegar aqui hoje, eu ser quem eu sou, pesquisador, professor, ser humano. Vou mostrar um pouquinho de algumas coisas, algumas vivências aí que eu tive e sinto saudades imensas. Ontem foi uma viagem nostálgica construir, separar essas fotos, que realmente dá muita saudade desses tempos de graduação, né? Então, me apresentando brevemente, eu fiz LICA, eu entrei na LICA em 2007, no primeiro período de 2007, sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, de Itu. Confesso que eu caí de paraquedas na Rural, eu nem conhecia direito a Rural, na época eu já tinha tentado outras universidades públicas, estava até meio desanimado de fazer universidade, tinha saído para viajar, fazer mochilão e tudo mais, e acabei voltando e me identifiquei muito com a licenciatura. Tinha vontade de ser professor, de trabalhar no meio rural, principalmente, com aula, como professor, e a LICA se encaixou perfeitamente no que eu buscava, né, na época. E fui muito bem recebido, e essa trajetória foi muito, muito, muito significativa, e vou mostrar um pouquinho para vocês, para a gente que sirva aí de inspiração e um pouquinho de contação de história aqui para o pessoal saber como foi. Vamos lá. Bom, como eu disse, eu entrei em 2007 na LICA, lembro até hoje da minha aula inaugural, no Gustavão, né, procurando, caçando as pessoas da LICA. Nossa turma foi agraciada aí com pessoas maravilhosas. A turma de 2007 foi muito simbólica, muito marcante dentro da LICA. Eram pessoas com cabeça muito bacana, vindas de diversos lugares do Brasil. E logo que eu caí na LICA, uma das primeiras coisas que eu fiz, talvez na primeira semana de aula, foi me envolver nos grupos de extensão. Eu sempre digo que a gente aprende uma parte da nossa graduação dentro da sala de aula e outra parte fora. E quem tem a experiência de viver dentro da rural, morar no alojamento e se integrar com os grupos de extensão que tem dentro da universidade, é uma vivência realmente única. E eu digo por mim, né, como ela foi para mim uma vivência muito, muito incrível. E nessas fotos eu tenho aí alguns exemplos, né, de grupos. Eu, na época, já caí de cabeça no mundo da agroecologia, eu tinha esse interesse muito forte pela ciência agroecológica. Então, já me envolvi com o GAI, que é o Grupo de Agricultura Ecológica, que tem até hoje na Rural, com um grupo de permacultura, que eu não sei se ainda tem hoje, mas tinha na época, com a erva doce, né, que era de alimentação natural. Eu lembro que era muito interessante estar permeando esses dois espaços, assim, né, o espaço da LICA, onde a gente realmente mergulhava num mundo de relações muito próximas, né? Por ser um curso onde as turmas acabam sendo menores do que os outros cursos, a gente tinha uma relação muito íntima entre os alunos, entre os professores, então construir amizades muito interessantes com professores, como é o caso do Tassi, como é o caso da professora Lia, e de outros que eu tive a experiência de compartilhar espaços. E eu vejo que essa mescla entre interação dentro da sala de aula, dentro do curso, dentro da graduação, e a interação com os grupos de extensão que tinham na época, foram elementos muito importantes assim para esse início da minha vida acadêmica, né? Porque nos grupos de extensão a gente tinha contato com outras pessoas de outros cursos, vivências em comunidades rurais, em projetos, e isso me fez eu tomar, cada dia que eu estava dentro da graduação, mais gosto pela área de licenciatura e pela área de educação.
E eu digo isso não só porque eu tinha vontade de ser professor, mas acho que a licenciatura ensina uma coisa para a gente que nenhum curso, né, de engenharia ou qualquer outra área ensina, que é lidar com pessoas. E quando a gente está no meio profissional, pode ser com pesquisa, com educação, com extensão, com o que for, acima de tudo a gente lida com pessoas. Então a Lica me trouxe muito esses elementos de saber olhar no olho, saber se me relacionar e realmente dialogar e entender como falar, como abordar, como lidar com diferentes pessoas, com diferentes classes sociais, com diferentes realidades. Então, aqui estou eu, aqui magrelo, branquelo, aqui, ó, dando uma atividade de extensão nas áreas de manejo que tem dentro da rural, em volta do alojamento, aqui na Rocinha, ali do lado do M1. Aqui na reunião do GAI, também careca, o Tarci lembra que eu entrei na rural, já logo rasparam meu cabelo. E eu estava também já envolvido aqui nos grupos de extensão, aqui no Ervadoz, com a cozinheira Ludinha, que infelizmente faleceu ano passado. Mas aqui é o Instituto de Educação, me lembro eu entrando e olhando esse prédio, falando, pô, aqui é a minha casa agora, aqui é o meu espaço, e fui muito bem recebido. E tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo vai ser muito bem recebido. Com o período da pandemia, ainda estamos à distância, mas tenho certeza que quanto antes isso vai passar. Vamos ver se vai. E para não ficar parado, né? E queria muito me envolver assim com tudo, né? Queria fazer o máximo de coisas possíveis, de educação, de pesquisa, que é uma coisa que eu sempre digo assim para quem entra na universidade. Eu acho que a gente tem que experimentar tudo, né? A gente tem que pisar em vários ambientes, como o Jerry falou, isso é muito importante. Acho que o mercado demanda cada vez mais profissionais versáteis e não aquela pessoa ultra especialista que não consegue sair da zona de conforto dela. E eu tive essa visão logo no início, eu aprendi muito isso dentro da Lica, de ter uma visão multidisciplinar, de ter uma visão ampla, de olhar as mil possibilidades que o curso dava para a gente, seja de ser professor, seja de ser pesquisador, seja de ser extensionista. Então eu falei, poxa, então eu tenho que pisar nesses ambientes, pisar nessas diferentes espaços para eu saber o que realmente me agrada e o que realmente faz sentido para o que eu estou buscando, né? Logo que eu entrei, o primeiro estágio que me surgiu, assim, sem bolsa, sem nada, nossa, na época mais duro que vara torta, né? Não tinha dinheiro, tinha dinheiro para sair de dentro do campus da Rural. Foi na Embrapa, na Fazendinha, o João Paulo, que era um pesquisador na época, com pecuária ecológica. E como eu já estava, né, pisando nesses espaços de agroecologia, nos espaços de agricultura ecológica, foi um estágio muito bem-vindo assim na minha vida e que foi muito interessante, onde onde eu comecei a ter o primeiro contato, assim, vamos dizer, com a profissão mesmo, né? Eu, apesar de vir do interior e ter contato com a área rural e tudo mais, ainda era muito leigo assim dentro do campo agrícola, agronômico, então foi um contato muito bacana, deu até entender, pô, será que a parte animal me interessa? E será que lembro que foi um sonho assim conhecer a fazendinha, né? Tinha maior orgulho de estar pisando dentro da Embrapa como estudante, né? 20 e poucos anos. E esse foi o primeiro estágio em 2007, durou pouco tempo, durou 6 meses, mas a gente trabalhava o foco era trabalhar com homeopatia animal. Então, a gente construiu uma horta para produzir plantas medicinais para trabalhar com os animais e tudo mais. Então, foi muito legal, porque além de ser uma atividade de pesquisa, também era uma atividade de educação, porque a gente recebia grupos na fazendinha e tinha que explicar qual era o projeto e tudo mais. Então, por isso que, né, como eu falei no início, é muito interessante a gente dentro dali, que a gente conseguir entender que a gente pode pisar em diferentes campos e muitas vezes esses campos se mesclam, né? O campo da pesquisa, o campo da educação. Então foi muito legal, esse primeiro estágio me trouxe bastante essa vivência de pisar em 3 campos que se conectam, que é a educação, a pesquisa e a extensão rural, né? Esse estágio durou muito pouco tempo, logo na sequência, eu, claro, precisando atrás de uma bolsa, como todo estudante, né? Logo apareceu um outro estágio que foi no Instituto de Educação, com a professora Luísio Monteiro, que aliás eu nem sei se ainda está no Instituto de Educação.
foi o primeiro estágio com bolsa na área administrativa do IE, né? E ainda uma coisa muito né? A Luísa ainda está aqui, mas ele vai estar para se aposentar a qualquer momento. Ah, entendi. Legal. Era um projeto em parceria com a Ana Cristina Vilaça, que é uma professora da arquitetura, e era um projeto que permeava vários campos de pesquisa, de educação também e de extensão. E aí, por que eu pus uma foto de uma praia aí, né? Porque uma das frentes do projeto era pesquisas etnográficas. Então, a gente fazia pesquisas com comunidades tradicionais da Costa Verde, e no caso eu atuei na Praia do Sono, em Paraty. E era ótimo, claro, né, estar num lugar tão maravilhoso como a Praia do Sono, mas foi muito interessante assim para começar a pisar nesse campo da extensão participativa, do diálogo e da conversa com as comunidades tradicionais ali, caiçaras no caso, que me trouxeram assim uma luz, uma vivência incrível de sair da caixa, né, de realmente entender que o mundo é muito mais do que do que só a universidade, do que só o que acontece dentro dos muros da universidade. Nós como profissionais, né, como liqueiros, como professores e pesquisadores, temos a possibilidade de pisar nesses campos e abrir esses leques de possibilidades para a gente saber o que a gente realmente gosta. Então esse primeiro estágio foi muito interessante, ele também durou mais ou menos um ano, porque o meu grande, né, um dos grandes focos, assim, uma das minhas grandes vontades era poder voltar para a fazendinha agroecológica, que era um lugar que eu admirava muito, e poder realizar um estágio com bolsa, né? Na época era bastante disputado, assim, né, essas provas de bolsa. Só podia a partir do terceiro período, não sei como é hoje, acredito que sim. Tinha que ter um CR alto, então isso demandava também né, estudar bastante. Então, uma coisa que eu aprendi desde o início é que, assim, não adianta a gente querer fazer 1000 coisas fora da sala de aula se as nossas notas, se o nosso desempenho dentro da sala de aula não estiver bom. Porque a gente só abre portas, realmente, se a gente vai bem na faculdade também, principalmente quando a gente quer uma bolsa, como o CNPq, alguma coisa que dependem desse tipo de conceito para ser aplicada, né? Esse foi o primeiro estágio, foi uma vivência incrível em 2008. E também me trouxe assim essa experiência de poder pisar no campo da educação, no campo da extensão, no campo da pesquisa. Então vejam vocês, né, como essas primeiras vivências que eu tive na Rural, desde os grupos de extensão, desde os congressos, os simpósios que eu participava dentro da Lica, aos estágios, sempre eu quis dialogar nas 3 áreas possíveis, extensão, pesquisa e educação, para tentar entender como elas se juntavam e qual que eu me sentiria mais à vontade de fazer, né, e de trabalhar. E aí, em 2008, né, depois de muita luta, muitos estudos, né, para manter meu rendimento alto e conseguir conquistar novos espaços, eu finalmente entrei na iniciação científica da Embrapa. Eu lembro até hoje o dia que eu fui pegar os resultados de bicicleta lá na Embrapa. Era final de ano, era dezembro, uma coisa assim. Saí super feliz de bicicleta pelo bairro da Ecologia e tal, e caí de bicicleta, me esborrachei de bicicleta, me ralei todo. E aí foi muito interessante, porque isso me trouxe uma visão assim, calma, vai com calma, tem que comer muito arroz com feijão ainda, mas foi assim, foi uma conquista muito legal, onde eu pude voltar, retornar à fazendinha agroecológica agora como realmente vamos dizer, um pesquisador, né, como alguém que estava fazendo pesquisa, estava fazendo iniciação científica. E eu fiquei na Embrapa muitos anos, fiquei praticamente a minha graduação inteira fazendo iniciação científica na fazendinha, no projeto do corredor ecológico, que é essa foto que a gente está vendo aqui. Era um corredor ecológico agroflorestal que conectava 2 fragmentos de floresta, então a gente fazia algumas avaliações para entender como que essa agrofloresta ajudava na conservação desses fragmentos florestais que tem dentro do campus da fazendinha, né? Eu fiz diversas análises, desde solo, serrapilheira, plantamos um monte de coisa, deu muita coisa errada, algumas coisas deram certo, mas era uma ralação danada, assim. Eu lembro que eu ia para o bandejão todo imundo, saía da fazendinha, voltava para almoçar, depois voltava para a fazendinha de bicicleta.
chegava todo imundo, todo mulambo no IE, pessoas achavam que eu era até funcionário da Rural, porque estava sempre com facão, com machado, com um monte de coisa carregando. E era muito interessante assim poder viver essa coisa da fazendinha, que eu acho que a Embrapa, ter a Embrapa Agrobiologia, ter a fazendinha, ter o campo experimental de frente para a Rural é um privilégio que a gente tem dentro da universidade, porque são espaços muito, muito interessantes, que dialogam muito com a universidade, e eu vejo cada vez mais, e vejo muito assim o potencial dos liqueiros permearem esse espaço, porque, como eu disse, pesquisa, extensão, tem tudo a ver com educação, porque a gente sempre lida com pessoas. Por mais que eu estivesse fazendo pesquisa, eu estava lidando com os funcionários da fazendinha, estava lidando com os visitantes da fazendinha, então foi muito interessante para construir essa relação, né, essa tríplice relação entre pesquisa, extensão e educação. E eu fiquei muitos anos, né, como dá para ver, 2008 a 2013 eu fiquei na fazendinha e fui agraciado aí, na Embrapa tem a Semana Johanna do Oberheim, que é uma semana científica. Eu participei de algumas, eu lembro até hoje que a primeira que eu participei tinham 10 minutos para falar, e eu falei praticamente praticamente tinham 10 slides, eu falei em 8 minutos eu falei só 2 slides. E estourei o tempo e fui eliminado. E fiquei chateadíssimo, assim, né? Falei, poxa, eu me preparei tanto e furei, não soube dar aula, não soube administrar o tempo, fui péssimo. Aí eu falei, não, pro ano que vem eu tenho que melhorar, né? E aí me treinei, né, me disciplinei, que é muito importante até para a gente se preparando para concurso, essa coisa da disciplina com o tempo, de saber falar de forma objetiva. E foi agraciado em 2012 e 2013, consegui o primeiro lugar na iniciação científica, na Semana Johanna do Oberheim. E na época foi muito engraçado assim ver que muitas pessoas viam com preconceito o meu trabalho por ser da agroecologia e falaram, nossa, agroecologia, recuperação de áreas degradadas, um setor que nem tem tanta visibilidade dentro da Embrapa, foi agraciado aí com a premiação. Então foi muito interessante para dar visibilidade para a agrofloresta, para a agroecologia dentro da Embrapa e dentro da Universidade Rural. Isso, a Carolina perguntou, esse instrumento é para coleta de solo? Sim, é uma sonda. É uma sonda que a gente martela, tira os horizontes que a gente quer e devolve, e faz as análises, né? A gente fez várias análises que a gente conseguiu comparar o fragmento com o corredor, com o pasto, e viu que o corredor tinha características muito semelhantes ao fragmento florestal, mesmo com poucos anos de implantação. Então, a gente faz essas análises para entender como a agrofloresta consegue realmente conectar esses fragmentos florestais, né? Se quiser, depois tem alguns trabalhos publicados que pode trazer mais à luz essas informações. E aí, como sempre, né, como eu disse, eu nunca fazia uma coisa só, fazia diversas coisas ao mesmo tempo. Em 2009 eu fui chamado para fazer um estágio pela SPTA, que é uma ONG muito reconhecida no campo da agroecologia. Com agricultura urbana, eu fui trabalhar em Campo Grande algumas vezes por semana, até de fim de semana, dava aulas para jovens e adultos de agricultura urbana, eram desafios enormes, né, que iam desde conseguir terra para pôr num vaso no meio da cidade, ou até lidar com as forças locais, né, que a gente sabe que nessa região do Rio tem bastante forças paralelas aí locais. Então esse estágio na SPTA foi muito interessante, porque foi o primeiro contato, assim, realmente com educação mesmo, onde eu era responsável em criar a aula, em dar aula, em pensar o plano de aulas. Claro, não era uma escola nem nada, mas foi muito interessante para começar a conectar essa área tão maravilhosa que é a área de educação, né? Então fiz esse trabalho em igrejas, escolas, creches, foi muito, muito interessante. No bairro de Santa Margarida, em Campo Grande. E aí, assim, ainda assim, em 2009, fui contemplado aí, e talvez uma das experiências mais incríveis que eu tive na Rural, aí, sob orientação do professor Tarci, que foi o estágio no Cefap, né, no curso de formação de agentes de reflorestamento. Foi uma experiência que até hoje eu conto a todo mundo com muito orgulho, assim, de poder
trabalhar num projeto de EJA, né, de educação de jovens e adultos, no caso era mais de adultos, né, Tarci? Mas de trabalhar com pessoas que a maioria da sociedade tende a virar as costas, né, que são pessoas que estão em regime semiaberto ou pessoas que estão em regime penitenciário e apenados, né, Tarci, que é a palavra correta. Não sei se ainda o apenados é um termo mais comum da própria SEDAI, né, que era a contratante. O termo correto seria pessoas em situação de privação de liberdade. Perfeito. É uma expressão. Isso. Esse projeto era incrível, não sei se vocês já ouviram falar, a gente dava aulas para esse pessoal que estava na colônia agrícola de Magé, né, Tassi? E eles iam na rural de fim de semana, a gente dava aula, eu dava aula de agrofloresta, legislação ambiental e viveiros florestais, a gente dava aula para eles terem uma formação técnica e aplicar os conhecimentos tanto nos reflorestamentos que eles participavam junto à SEDAI, como também depois que eles tivessem a sua liberdade, né? Então era muito interessante. A gente todo fim de semana, né, Tarci? Os sábados a gente ia dar as aulas, depois ia no bandejão com eles e daí muita gente não sabia quem eram eles, aquele bando de homem, né? Tudo ali novo no espaço. Então foi uma experiência muito legal mesmo, de educação, onde eu pude experimentar da aula realmente. Aí sim eu me sentia professor, né? Era uma equipe maravilhosa sob orientação do Tarci. E fiquei muitos anos nesse projeto, 2009, 2012, fiquei 4 anos nesse projeto, acho que peguei 3 turmas, se eu não me engano, e nossa, a gente construiu uma amizade maravilhosa, eu e o Tarci, né, e a gente pôde aprender muito junto nesse projeto. Aí, como sempre, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, também era chamado para diversos inventários florestais, eu gostava muito de planta, então aprendi muito a identificar planta, então pegava os amigos da engenharia florestal que me chamavam para esses inventários, então foi uma vivência muito boa de campo, aprender a identificar planta, aprender a trabalhar com compensação ambiental, e foi também, eu ia fazendo esses trabalhos pontuais, ao mesmo tempo que tudo, né? Como vocês podem ver, eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo, grupo de extensão, aula, estágio, iniciação, enfim. E foi também uma outra vivência que eu tive que também me deu elementos para eu começar a construir a minha trajetória. Larissa está perguntando se era o Luciano Huck. Sim, era o Luciano Huck, ele era patrono, né, Tarci, da turma, do projeto. Ele foi patrono de uma das turmas do projeto a convite da SEDAI. Isso, eu lembro quando ele pousou de helicóptero na rural, foi assim uma bala. E aí eu terminei a Lica, né, em 2011, com muitas experiências, com muitas vivências, com diversos contatos, com uma rede, um networking maravilhoso dentro da Lica, com os outros cursos. E como eu já estava envolvido em muitas coisas dentro da rural, eu falei, poxa, quero mais, né? Vou manter, vou aproveitar e vou reingressar, vou fazer agronomia, porque eu tinha mais sede de mais conhecimento. Lembro que na época eu até conversei com o Tarci, fiquei na dúvida, Tarci, vou para o mestrado, faço agronomia, o que eu faço? E aí decidi fazer agronomia, como cortava muitas matérias, falei, tô no alojamento, tá tudo fluindo, tô com namorada aqui, tá tudo fluindo, então vou ficar aqui. E aí reingressei na agronomia, completei a agronomia depois de 3 anos, né? Mas é muito interessante, assim, porque eu olho e eu vejo que eu aprendi na agronomia talvez um pouco a mais da parte técnica, da parte... Revi algumas culturas que eu já tinha visto na Lica, mas eu sinto que a Lica contribuiu de uma forma que a agronomia não tem, que é contribuir a saber falar, a saber dialogar com as pessoas, a saber falar em diferentes línguas, né, linguagens com diferentes públicos. Esse treino que a gente tinha diariamente na Lica, de seminário, apresentar palestras, seminário, a licenciatura, assim, contribui muito profissionalmente, né? Hoje eu devo muito, assim, o fato de hoje eu ser professor e tudo mais, à Lica. A agronomia me deu elementos técnicos, mas elementos de vivência, de prática, de campo, de
ser professor, de saber falar, de ser extensionista, com certeza a licenciatura trouxe elementos muito mais concretos e substanciosos para isso. E aí, eu gostava muito da Rural, né? Formei na agronomia, continuei na Rural. 2014 ingressei no mestrado, na fitotecnia, onde eu trabalhei, onde o meu objetivo era, quero produzir comida para o campus. Acho um absurdo a gente ter o maior campus da América Latina e não produzir alimento em quantidade. Então, vou entrar nesse desafio. Vou plantar uma cultura que eu me interesso. Na época, eu sempre gostei muito de fruticultura. Eu falei, vou trabalhar com banana, que é a cultura que eu mais gosto. E eu acho que é a cultura mais importante para os sistemas agroflorestais, por exemplo. Eu vou implantar e vou vencer esse desafio. Lembro que muita gente falou, nossa, mas poxa, você já está na fazendinha, já está na Embrapa, por que você não faz seu mestrado na Embrapa? Por que você não faz seu... E eu não queria, eu queria novos desafios, eu queria vencer o impossível. Todo mundo falava, mas você vai plantar, todo mundo vai roubar, rural não tem estrutura, rural não tem isso, rural não tem equipamento, rural não tem recurso. Fizemos nossa pesquisa com banana, com um sistema de transição para sistema orgânico, no campo da fitotecnia, sem recursos próprios. Eu pus dinheiro da minha bolsa para comprar cano de irrigação, comprar insumo, enfim. A gente deu um jeito, se virou nos 30, consegui, produzimos 2,5 toneladas de banana dentro da agronomia, forneci banana para o Kaique, para o setor, para o bandejão, para o erva doce, para os professores, enfim, então foi uma realização de um sonho realmente, acabar de almoçar no bandejão e comer uma banana na sobremesa, sabendo que aquela banana era orgânica e tinha saído de um experimento dentro da universidade, né? Então, foi muito interessante fazer essa pesquisa, e trouxe, nossa, ainda mais elementos para eu continuar querendo permear o campo da pesquisa e usando os elementos da extensão e da educação para ajudar e auxiliarem nessa construção dessa vivência, né? E por fim, na minha trajetória acadêmica, acho que quando a gente visa uma trajetória acadêmica, né, eu lembro lá atrás, eu pensava, nossa, imagina fazer doutorado, é muito tempo, porque são tantos anos de graduação, mais 2 de mestrado, mais 4 de doutorado. Uma coisa que eu digo para vocês que estão ingressando agora, se vocês almejam um dia ter um doutorado, tenham paciência, porque uma hora chega e o tempo passa muito rápido. A gente constrói essa vivência, esses anos não são perdidos, eles são ganhos, né? Porque além das experiências que a gente adquire dentro das instituições, a gente também conhece muita gente, vive muitas experiências, né? E aí no meu doutorado eu falei assim, eu quero sair da caixa totalmente agora. Eu acho que não estou afim de ficar só mexendo com uma cultura, ser especialista em banana, e esse não é meu perfil. Eu tenho um perfil multidisciplinar, eu tenho um perfil extensionista, eu gosto de pesquisa participativa, eu gosto de lidar com gente, aprendi isso na Lica, que lidar com gente é a melhor coisa que tem. E aí, como eu sou do interior, falei, quero estar mais próximo da minha família, já estou muitos anos longe, vou tentar o Unesp de Botucatu. E eu quero trabalhar com etnobotânica. Não sei se todo mundo sabe o que é etnobotânica, é estudar a relação entre pessoas e plantas, né? E eu tinha um sonho que era trabalhar com comunidades indígenas. E eu falei, poxa, seria muito interessante eu conseguir realizar esse sonho no meu último passo aí da trajetória acadêmica. Claro, o último passo, depois começam outros, né? Mas no meu doutorado. Então, eu ingressei, passei na prova da Unesp de Botucatu com o professor Lin Xiaoming, que é uma grande referência na etnobotânica, e fui trabalhar na Amazônia. Isso que o Jerry falou, a gente tem que olhar os horizontes, tem que pisar em diferentes ambientes, a gente tem que entender o Brasilzão, que é muito grande. Fui trabalhar na Amazônia, fiquei 4 anos trabalhando com os índios Kaxinawá, com pesquisa participativa, ficava imerso na terra indígena, eram vários dias para chegar na terra indígena, sem contato com a cidade, e fiquei circulando pelo Acre por 4 anos, em parceria com a Embrapa Acre, com a UFAC, e foram 4 anos de muito aprendizado. O trabalho teve uma repercussão maravilhosa, saiu em vários noticiários depois, a gente encontrou aí muitas plantas, mais de 115 espécies de plantas comestíveis. Eu estudei a agricultura deles, as tradições, e foi muito interessante, e eu me via muito integrado com eles. E é engraçado porque eles me chamavam de professor.
e na verdade eles eram meus professores ali, né? Os indígenas todos me chamavam de professor, e aí eu realmente fui me vendo já como um professor, sendo construído naquele ambiente, né? Que eu vinha desde a Lica carregando essa sementinha maravilhosa, estava germinando cada vez mais. Participei de inúmeros congressos. Por que eu estou falando tudo isso? É mostrando para vocês que a Lica, a graduação, ela não é só a sala de aula, a gente tem que se jogar, a gente tem que abrir os leques de possibilidades, a gente tem que experimentar, a gente tem que encostar, a gente tem que conhecer, tem que conversar, porque a gente precisa entender onde a gente quer chegar. Eu participei de inúmeros congressos, a maioria dentro do campo da agroecologia, desde a graduação, do mestrado. No doutorado eu tive a possibilidade de participar de congressos internacionais, fui para Portugal, fui para Espanha, fui para o Equador. Então, assim, o mundo acadêmico, ele requer muita força de vontade de se jogar. Acho que quem se joga alcança patamares muito altos. E uma coisa que eu digo prestando concursos agora esse ano é que cada coisinha que a gente faz conta. Cada palestrinha que a gente vai conta. Cada atividade que a gente faz conta. E isso conta pontos, não só conta para a nossa experiência de vida, mas conta pontos para a gente conseguir uma vaga num bom concurso público. Então é muito importante a gente, no campo da pesquisa, no campo da educação, a gente experimentar várias coisas, a gente sentir, ter contato para a gente saber o que a gente gosta. E hoje, atualmente, eu vivo em Petrópolis, na região serrana do Rio. Terminei meu doutorado em março e esse campo político maluco, né, que o Brasil está vivendo, eu estava muito angustiado a partir de março, porque eu terminei o doutorado, acabou a bolsa, eu estava prestando umas consultorias, mas com a pandemia tudo caiu por água abaixo, eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei, né, muito desestruturado. E aí eu, né, fiquei de olho, tentando trabalho e fazendo tudo que dava para fazer, bico, desde paisagismo, trabalhando com o que dava aqui na região, para pôr dinheiro no bolso, claro. E aí surgiram alguns concursos, né, para professor substituto, eu fiz, e foi agraciado fiquei em segundo lugar em 2 concursos, um deles de Pinheiral, o outro do campus florestal de Viçosa, e passei em primeiro lugar no campus de Viçosa, para dar aula lá, como tá vendo aqui, isso aqui foi um mês atrás, que eu fui lá tomar posse, na Universidade Federal de Viçosa, e já entrei com o bonde andando, já estou dando aula, corrigindo prova. Ontem corrigi quase 60 trabalhos que foram feitos agora para o final de ano. E continuo aqui na região serrana, por causa da pandemia, eu também estou esperando minha filha, então por recomendação médica a gente tem que se manter em isolamento. Mas o período lá está remoto, assim como na rural, assim como na maioria das universidades federais. E a ideia é que se voltar presencial ano que vem, devo ir para Viçosa. Mas estou aí dando aula, trabalhando de casa, cuidando do sítio, cuidando da esposa e cuidando da família também. Mas o que eu vejo é que que eu tento mostrar que é um resumo do resumo dessa trajetória. É uma coisa que eu recomendo, assim, quem entra na graduação, na Lica, não já entrar na Lica, porque eu pretendo fazer agronomia, eu pretendo fazer engenharia florestal. A minha sugestão fica na Lica, vive a Lica. Independente se você for fazer mestrado em engenharia florestal ou agronomia, a Lica traz conteúdos, traz experiências, traz bagagem que vocês não vão adquirir em nenhum curso. Tá? E eu digo isso porque hoje, se eu dou uma palestra e sou bem recebido, se eu passo num concurso porque eu dei uma boa aula, isso é graças à Lica. Isso foi construído e foi obtido através da vivência que eu tive dentro do Instituto de Educação. E com certeza, não só a educação, mas a pesquisa e a extensão rural podem trazer elementos aí maravilhosos para a construção dos profissionais que vocês vão ser hoje e no futuro. Então é isso, eu queria mostrar através da minha trajetória, que talvez ninguém melhor do que eu para falar, né, de mim mesmo, mas para mostrar um pouquinho de como é possível pisar em vários campos e a Lica pode e deve contribuir muito para a formação de todos vocês. Muito obrigado, Tarcísio. Eu que agradeço, Tomás, a sua participação, que foi maravilhosa. A gente, parte dessa participação, dessa sua vivência, eu estava junto contigo e sabia todo o seu potencial e acompanhei, né? Isso acho que é o papel nosso de professor. E como o Gerry lá na frente, eu já estou aqui meio... Os cabelos não estão brancos ainda, mas de vez em quando eu pinto eles de branco, que é para parecer que sou velho.
A realidade é, eu já estou aqui são 27 anos como professor, né, na universidade, mas como efetivo são 24. Então são várias gerações que eu já tenho acompanhado e tenho me orgulhado sempre disso. E tenho certeza que você será um ótimo professor onde você estiver. Obrigado. E até faço votos para que de repente a gente se torne colegas um dia desse. Com certeza, uma hora a gente vai ser aí, vai estar pertinho. Então eu agradeço muito a garotada que você já acompanhou aqui no chat, que eles fazem algumas perguntas. Eu sei o Jerry, eles devem pedir o contato de vocês, porque eles vão fazer alguma pesquisa sobre as instituições que vocês estão atualmente. Uhum. E é uma pergunta. Geralmente nessa hora eu abro para quem quiser se manifestar, só que eles são muito tímidos, eles não gostam de se manifestar visual ou oralmente não. Então você dá uma olhada no chat para ver se tem alguma pergunta mais específica para você, para o Gé. A timidez a gente vence falando em público. Sim. Mas eles vão passar pela... Agora é a Lilian que está trabalhando com... Estava até presente aqui conosco. Até acompanhado também os ciclos. A parte de didática e prática de ensino, né? Então a Lili que tira a vergonha deles mais à frente no curso. Tá. Como que eu desprojeto essa tela aqui, Darcy? É só fechar a apresentação. Aqui na direita aqui acho que tem uma tela que você pode fechar a apresentação. Então, mas eu agradeço muito, Gé, se você quiser falar mais alguma coisa, você pode fazer a sua despedida. A gente está disponível para responder perguntas aí, se tiverem curiosidade, por favor. Essa turma é muito tímida, geralmente eu abro o microfone, não. Eu sempre falo para eles, pode abrir o microfone, pode falar, mas eles têm feito... Agora a gente faz um relatório, uma resenha sobre as palestras, né? E isso é o pessoal que está matriculado na turma de introdução. Tem alguns alunos, mas também isso é um evento de extensão. Então tem outros que estão participando para conhecer mesmo todo o curso, todos os profissionais, e isso vai se tornar um evento periódico na LICA, enquanto eu estiver aqui na coordenação, porque é um achado muito bom para poder ter esse contato do egresso com nossos ingressantes, né? E quando... É claro que ninguém vai copiar a trajetória de cada um, mas entender as várias possíveis trajetórias e onde ele pode desejar, almejar, né, e seguir, e saber conhecer os passos. Nada melhor, e aí parafraseando o Tomás agora no final, nada melhor do que o próprio contar a sua própria história, porque ninguém conta a história de ninguém com tanto acerto. Mas eu agradeço muitíssimo a vocês, essa palestra ficará marcada e é um registro icônico no curso, né? E temos o canal do YouTube também, que agora e eu já pedi a vocês, acho que o Jerry e o Tomás já mandaram, né? Também no site do curso, na página da Rural, a gente vai ter a galeria dos palestrantes. E assim por diante a gente vai fazendo esse encontro do passado com o presente e caminhando cada vez mais para o futuro para registrar. Já que espero que na passada pandemia, todo mundo saudável, com vacina ou seguro, a gente possa fazer um grande encontrão. E aí já lhes convido para a gente tomar uma cerveja, quem for de cerveja, comer um churrasco, quem for de churrasco. E aí a gente se encontra aqui, dá aquele abraço para confraternizar. Deixa eu perguntar se Lili gostaria de falar alguma coisa, a Fabiana, minha vice-coordenadora também. Eu abri aqui, não vou abrir a câmera não, porque eu não estou preparada para esse evento.
Eu quero primeiro te parabenizar, Tarci, a você, a Fabi, a Cris, né, que se empenharam tanto em construir uma atividade remota tão potente, né, e ao mesmo tempo que traz essa possibilidade da gente se encontrar virtualmente com os liqueiros que estão espalhados aí pelo Brasil. Eu não dei conta, né, de participar de todos, mas sempre que eu tinha uma possibilidade, eu estava aqui, e hoje foi um dia desses, né, que eu tive possibilidade de estar integralmente disponível para participar aqui com a turma, com vocês, e principalmente de ver o Gerry, que foi meu veterano, e o Tomás, né? E o Tomás, que eu acompanhei muito o trabalho dele quando eu estava na Sala Verde, né? Eu ainda não era servidora efetiva da Rural, né? Não era professora ainda concursada, mas eu estava lá na Sala Verde como facilitadora da sala. Então, acompanhei algumas coisas, né, do trabalho dele. E, assim, é sempre muito bom a gente ver essas experiências tão diversas, né? Essa possibilidade que o nosso curso dá da gente estar espalhado por tantos espaços no Brasil e fazendo tarefas tão distintas, mas que, no final das contas, nos levam a uma questão principal, né? Que é pensar a agricultura, o mundo rural no nosso Brasil. Então, fico muito feliz de vê-los aqui, de ver os estudantes, né, participando, se envolvendo. E acho que a fala do Gerry é muito importante, porque a gente precisa estar aberto para essas novas formas de sociabilidade que as tecnologias digitais trazem para a gente, e de nos apropriarmos delas com respeito, cuidado, para facilitar a nossa vida e não para nos colocar em mais sobrecarga, né? E estarmos abertos a esse olhar, esse mundo que se apresenta tão desafiador, né? Esse ano eu acho que é um marco nisso. Então, gostei muito de ver, né, de ouvir, né, a fala do Gerry e principalmente ver as experiências do Tomás, né, que está aí com tantas coisas novas por acontecer na vida, né, uma filha, um trabalho novo, 60 provas para corrigir. Essa, né, é a construção, não é fácil, eu quero dizer aí para os alunos que são ingressantes, né, que não é fácil ser liqueiro, mas também não é fácil viver, sabe? A gente está se desafiando a todo momento, a gente procura outras experiências, e essa questão da experiência eu acho que é o que passa aqui nesses encontros, né? Que experiências nós estamos dispostos a viver, né? Com que maturidade nós estamos procurando construir para lidar com elas. E isso, acho que, em especial na minha vida, acho que a Lica deu com muita generosidade, com muita empatia, a possibilidade de ver experiências tão diversas. Então, muito obrigada, parabéns a todos. É bom ver vocês. E é isso, vamos seguir. Obrigado mais uma vez, Lili. Fabiana está com dificuldades, que aí também é uma realidade nossa, né? Que às vezes a conexão com a internet falha, né? Em casa. Eu estou aqui na sala 17 do Instituto de Educação, tentando uma conexão melhor, porque a da universidade Então a gente, às vezes, ela caiu e está tentando voltar, mas ela não vai poder. Geralmente ela falava alguma coisa também conosco. Márcio Vinícius também, que já participou lá no início da ciclo de palestra, também esteve aqui. Mais uma vez, Tomás e Jefferson, eu agradeço muitíssimo a disponibilidade, né, como profissionais, para dar esse depoimento, trazer esse depoimento, trazer isso não só para
enquanto coordenador de curso, isso é um registro muito importante para a própria renovação do reconhecimento do curso, né, no futuro. Alguns anos aqui ele deve repassar, né, porque é periódico. E também porque essa contribuição que vocês dão a essa galera que está entrando aqui agora, hoje. Né? Esses entraram em março, mas só tiveram uma semana de integração e depois veio a pandemia e separou-os todos. Então, a solução foi criar esse ciclo de palestras agora, nessa segundo semestre, para que eles pudessem se acostumar a pensar o seu curso, né? Não evadam. Então, agradeço. Tomás, se você quiser falar alguma coisa a mais, o Jerry também, a palavra está pregada para vocês. Mas a gente já está fechando agora, no horário que eu falei com o Jerry, que a gente estaria fechando ali a palestra, né? Então é só para a gente finalizar mesmo o nosso encontro. Então, só agradecer mais uma vez e dizer que a gente está à disposição para colaborar, tanto com a disciplina quanto com os alunos. Se quiserem procurar a gente, fiquem totalmente à vontade. Nesse momento, obviamente, um pouco mais remoto, mas depois é fácil. O caminho para a Embrapa é bem fácil a partir de agora. Tá certo. Eu gostaria de agradecer ao Tarci. Adorei ouvir a Lilian de novo. Saudades aí de toda a comunidade liqueira. Agradeço demais. Acho esse espaço muito importante, Tarci, porque realmente é muito interessante os alunos entenderem o que é a Lica, entenderem a gama de possibilidades que a Lica traz e que estamos aí. Fora eu encontro liqueiro aí nas andanças, encontro liqueiros muito bons, liqueiros e liqueiras atuando. Então, essencial o espaço, eu parabenizo aí pela iniciativa. E quem quiser também pode me procurar aí, além do e-mail, que eu posso, o Tarci tem meu contato, posso deixar aqui no chat também. Eu tô aí nas redes sociais também, mostrando um pouquinho do trabalho, trazendo um pouco da educação para a rede social também, né, trazendo um pouco de interação, porque eu acho que as pessoas estão muito condicionadas a só ver imagem, a só ver corpo bonito, e eu acho que falta diálogo, falta construção de conhecimento nas redes sociais, então estou fazendo um trabalhinho de formiguinha aí para ver se a gente leva um pouquinho de novidade aí para as pessoas. E só tenho a agradecer, Tarcinho, muito bom te rever, muito bom a palestra do Jerry, adorei participar do espaço, espero que passando a pandemia a gente possa construir isso presencialmente, tomar um café, tomar uma cerveja, fazer um churrasco e ser muito feliz, dar bons abraços aí. Muito obrigado, Tarcinho. Com certeza, eu que agradeço a todos. Márcio, está presente? Quer falar alguma coisa, Márcio? Márcio Pinheiro também é outro da década de 90, né? Não pegou o Jerry, não pegou foi o Tomás. O Tomás é mais recente. Eu sou um pouco mais velho, né? Sou um pouco mais velhinho, década de 90, né? Ainda não tinha esse poder da internet ainda. Muito bom ver gerações novas de licenciados, né? E aquilo que o Tomás falou é importantíssimo. Que eu também falei na minha palestra. O licenciado, o professor tem que gostar de gente, tem que amar, tem que gostar de pessoas. E ele falou mais ou menos isso daí mesmo. Tem que gostar de pessoas, entendeu? Esse é o diferencial da licenciatura em ciências agrícolas, entendeu? O humano, né? Você dá o humano. Então, para ser professor, tem que gostar de gente, entendeu? Tem que tocar, tem que falar, entendeu? E abraçar, entendeu? É muito importante isso. Muito obrigado, Tarci. Espero, depois que passar essa pandemia, né? Dar uma passadinha aí na Rural, que estou com muita saudade da Rural, sabia? E traga na sua cerveja, né? Isso mesmo. Eu já vou, antes de ir para aí, eu vou preparar uma cerveja, uma blonde ale, aí eu vou levar para vocês verem, uma cerveja artesanal, entendeu? Pô, maravilha. Um docinho de leite da escola, também. né? E um docinho de leite da escola, né? Não posso esquecer isso, senão eu nem entro aí no IE, né? Fala, um abração, hein? Agradeço a participação também. Gerson, mais uma vez. Agora a gente já vai fechando. A Cris já salvou aqui a lista de presença para a gente passar. Vocês
vão poder tirar o certificado de vocês já no site. Acho que a partir da semana que vem você já pode tirar naquele mesmo site que a gente botou o projeto, né? Graduação.im. O ECERT é uma ferramenta que é da graduação e da extensão. E aí já está tudo certo lá agora, para vocês. Legal. Mais uma vez, receba o meu abraço virtual aí. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.